Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alexandre Sena do canal Sena Mate e hoje eu irei falar sobre a progressão geométrica e o Covid-19. Nós já tínhamos falado sobre as relações especiais e o termo geral da progressão geométrica, né? Que é, na verdade, uma sequência numérica na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por um número que se chama razão, que é representado por Q, tá certo? Mas antes de começar aí essa nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho que é para vocês receberem a atualização, tá bom? Então vamos lá falar sobre a progressão geométrica e o Covid-19. É o seguinte, pessoal, eu peguei da CDA, não é, que é o Preparatório para Concursos Públicos, lá na página dele, aproveite, vá lá e veja o material que eles têm, e lá tinha essa tabela falando sobre o Covid-19, tá bom? Então eu criei para vocês uma questão em cima dessa tabela, não é? E iremos fazer uma análise dela agora através de uma questão criada aí pelo sistema de ensino Sena Mate, tá bom? A questão é o seguinte: o Covid-19 é uma doença respiratória causada pelos vírus SARS-CoV-2. Apresenta como principais sintomas febre, tosse seca e dificuldade respiratória. Essa doença pode iniciar como simples resfriado, mas pode se agravar e levar até a morte. A tabela ao lado mostra, a tabela ao lado é esta aqui, tá pessoal, que eu estou falando. A tabela ao lado mostra que o número de pessoas infectadas a cada 5 dias no curso de uma epidemia decai com o aumento do isolamento, segundo um APG, que é a progressão geométrica. Aí vem a pergunta, tá? Analise a tabela e determine o termo geral nos últimos 30 dias de distanciamento social e a razão nos 5 primeiros dias nos 3 períodos de distanciamento. Use o valor aproximado, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar essa tabela, tá? Vamos fazer aqui, nós temos esse período roxo aqui, ó pessoal, que ele é antes do distanciamento, tá? O período é agora, nesse momento. E depois nós temos o segundo aqui, com 50% de exposição, né? Já com 50% da população já aí no distanciamento social. E temos a terceira fase, que é com 75% menos de exposição, tá bom? Então vamos, o que ele está pedindo é o termo geral de cada um desses daqui, e no final ele pede a razão dos 3 períodos a partir dos 5 dias, então essa coluna toda aqui, tá bom? Então primeiro vamos aqui com esse roxinho aqui, tá? A tabela é essa aqui, presta atenção no que ele está dizendo. O poder de distanciamento social. Agora, ou seja, nesse exato momento, a exposição normal, ele diz assim, que uma pessoa infectada, em 5 dias, ela vai infectar 2,5, ou seja, 2 pessoas e meias infectadas. E isso em 5 dias, tá? Ou seja, a cada 5 dias, uma pessoa infecta 2,5, tá bem? Isso quer dizer, pessoal, que a razão dessa progressão geométrica é 2,5. Porque ó, uma pessoa vai infectar 2,5. Esses 2,5 cada pessoa desses 2,5 vai infectar também 2,5 e vai progressivamente em 2,5. Então, a razão desse primeiro tópico da gente é 2,5, tá bom? E ele disse que em 30 dias já teremos um total de 406 pessoas infectadas aproximadamente. Então vamos devagar. Primeiro aqui, a primeira exposição, aqui uma pessoa eu vou representar pelo termo 1, ou seja, o A1, tá bom? Primeiro termo de pessoa aqui infectada. Já no segundo, depois de 5 dias, nós já teremos 2,5, né, de pessoas infectadas. Eu vou representar pelo segundo termo, tá bom? E assim ele vai multiplicando por 2,5, 2,5, 2,5 até chegar em 30 dias, que é um mês, tá bom? Então, o nosso A3, pessoal, veja bem, eu vou fazer primeiro a tabela, assim, para vocês enxergarem a lógica, e depois eu vou fazer o que ele está pedindo pela fórmula do termo geral, tá bom? Então, o A3, ele diz o seguinte, quem será o A3? Ó, o A1 multiplicado por 2,5, que é a razão,
dá 2,5. Se eu pego esse 2,5 e multiplico por 2,5 novamente, eu vou ter 6,25. Então aí, quando tiver com 10 dias de confinamento aí, né, de distanciamento social, ele já teria, no caso desta primeira etapa, 6,25 pessoas infectadas. Já daqui a 15 dias, lembre que é de 5 em 5 dias, daqui a 15 dias, aí eu vou pegar novamente agora o anterior, né, 6,25, vou multiplicar por 2,5, eu terei 15,625 pessoas infectadas já na metade do mês, tá bom? Aí depois, ó, daqui a 5 dias, que já vai ser 20 dias já do análise, eu passo a ter 39,062 pessoas infectadas, ou seja, 15,625 multiplicado por quem mesmo? 2,5, que vai dar esse 39,062, tá bom? Vamos agora, daqui a 5 dias, ou seja, 25 dias do análise, que eu chamei por A6 aqui, é 97,656. É a mesma coisa aqui, ó, 39,062 multiplicado por 2,5, tá? Isso aqui vai dar aproximado. Agora, para fechar aquele que é em 30 dias, com 30 dias eu vou ter 244,14 aproximadamente pessoas infectadas. Que foi que eu fiz? Eu peguei o anterior, que é o A6, multipliquei o 97,658 pela razão 2,5. Então, aqui, quando chegar em um mês, não é, na última semana de análise, ele viu que naquelas 5 dias do último mês, já tinha infectado aí 244 pessoas aproximadamente, tá bom? Pessoal, se eu somar do primeiro dia até o 30 dias, somar todo esse resultado, eu vou ter aproximadamente 406 pessoas infectadas, que corresponde a essa tabela aqui, ó, pessoal. Percebeu? Agora identificou por que é que essa tabela está em progressão geométrica, né? Vai multiplicador, a razão sai multiplicando os valores, no final nós fizemos a soma, que dá esse total aqui da tabela em 30 dias. Mas veja, nós fizemos pelo processo demorado, o processo mais direto, porque o que ele está pedindo é o termo geral, e o termo geral é o último termo de análise. No caso, eu estou falando do A7, tá? Então, a nossa resposta lá, para a gente ver na questão da alternativa, é 244,14 pessoas infectadas. Esse aí é o termo geral, tá? É o A7, é o último termo da pesquisa, tudo bem? Agora vamos para a segunda tabela. A segunda, não, vamos fazer por termo geral, a maneira mais direta. Como o termo geral aí é o A7, vamos achá-lo. Eu vou usar aqui a fórmula do termo geral, que eu já tinha dado uma aula para vocês sobre isso. Então vamos lá. Esse N aqui, pessoal, é o 7. Esse A1 aqui é 1. A razão, lembre que é de 2,5 e 2,5, né, que vai aumentando. Então, a razão é 2,5, o N é 7, fica 7 menos 1. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O A1 é 1, a razão é 2,5, o N é 7 menos 1 da fórmula. Ficando dessa forma, 7 menos 1 dá 6, então 2,5 elevado a 6 vezes 1 dá 2,5 elevado a 6. Se você botar aí na calculadora ou fazer na mão, ele vai dar justamente 244,14 pessoas infectadas na última semana de análise, tá bom? Agora vamos para a segunda tabela, quando o distanciamento social for de 50% da população. Veja que ele já vai caindo, ele vai diminuindo, tá bom? Então, ó, 50% a menos, né? 50% da população está em casa, está no distanciamento social. Então, haverá apenas 1,25 pessoas infectadas, tá? Isso aqui, pessoal, é a razão, tá? E quando chegar em 30 dias, nós teremos apenas 15 pessoas infectadas, né? Mas vamos verificar se isso é verdade. Então, ó, o primeiro é 1, né? Uma pessoa está infectada, essa pessoa vai infectar 1,25 pessoas em 5 dias. Esse 1,25 pessoas, mais 5 dias, ou seja, no 10º dia de análise, que eu representei por A3, ele já vai infectar 1,563 pessoas, ou seja, eu peguei 1,25 vezes a razão, que é 1,25, que dá esse valor aqui, tá? Eu agora vou pegar esse A3, vou multiplicar por 1,25, que já vai ser uma análise em 15 dias. Eu terei 1,953 pessoas infectadas, tá bom? Eu agora vou pegar esse A4 aqui e vou multiplicar pela sua razão, que é 1,25 novamente, já no 20º dia de análise.
vai dar 2,441 pessoas infectadas. Novamente, vou multiplicar por 1,25, mas agora no 25º dia, que vai dar 3,052 pessoas infectadas, tá bom? Agora vamos para fechar o mês, 30 dias, né, que será pegar esse valor aqui, 3,052, e multiplicar por 1,25, eu terei 3,815 pessoas infectadas. Pessoal, se eu somar todos esses valores, eu vou ter aproximadamente 15 pessoas infectadas. Então, realmente a segunda tabela é uma progressão aí geométrica, bate aqui, ó, com o que ele pediu, tá? Mas lembre, a última semana, os últimos 5 dias da pesquisa, que vai do 25 para 30, é o termo geral, que é que a questão está pedindo. O termo geral é o último termo. No caso, eu estou falando do A7. O termo geral é 3,815 pessoas infectadas nas 5 últimos dias dessa pesquisa, tá bom? Agora vamos ver como é que se faz isso em termo geral, que é o caminho mais rápido. Aqui, ó, eu quero o A7, então tá aqui a fórmula. O N é 7, né? O A1 é 1. Agora a razão vai ser 1,25. N é 7, 7 menos 1, que vai dar 6. Então 1,25 elevado a sexta vezes esse 1 aqui dá 1,25. Elevado a sexta, pessoal, vai dar aproximadamente 3,815. Esse aqui é o termo geral desta nossa pesquisa em 30 dias, tá bom? Agora vamos para a última tabela. Quando o distanciamento for de 75% da população. Então ele diz o seguinte: uma pessoa ele vai infectar estando aí a um distanciamento social em 75 menos exposição em 0,625 pessoas, que em um mês, 30 dias, apenas 2,5 pessoas ficarão infectadas, tá bom? É aproximadamente aí 3 pessoas, tá bom? Então vamos lá fazer passo a passo, depois a gente vai resolver em termo geral, tá? Então vem aqui comigo, ó. Primeiro, a primeira pessoa, só existe uma pessoa infectada. Essa pessoa na segunda parte, daqui a nos 5 dias, vai infectar 0,625 pessoas. Tudo bem? Agora, quando ele for para 10 dias, que eu representei pela terceira semana de pesquisa, ele vai infectar 0,391. Ele pegou esse 0,625, multiplicou por 0,625, que é a razão aqui. Tudo bem? Vamos agora para a quinzena, né? 15 dias. Vou pegar aqui o valor do A3, multiplicar pela razão, que é 0,625, o valor é 0,244. Vamos para 20 dias da pesquisa. Vou pegar o valor do A4, multiplicar pela razão, 0,625, que vai dar 0,153 pessoas infectadas. Vamos agora para 25 dias de pesquisa. Eu vou pegar o valor do A5, multiplicar por 0,625, que vai dar 0,095 pessoas infectadas. E para fechar com chave de ouro, nós iremos para a última semana aí de pesquisa, né? Os 5 últimos dias da pesquisa, que é o A7. Será aí, ó, o A6 multiplicado pela razão, 0,625, que vai dar 0,06 pessoas infectadas, né? Se você somar do A1 até o A7, nós teremos aproximadamente o total de 2,5 pessoas infectadas no distanciamento social de 75% menos exposição. Tudo bem? Agora vamos fazer isso por termo geral. Pelo termo geral, ó, lembra aqui, ó, 2,5, 2,5, tá bom? Bateu. Lembra que o último termo aqui, o A7, é o termo geral, tá? Mas vamos usar isso aqui na fórmula. Aqui está a fórmula do termo geral. O N é 7, porque eu quero saber quem é ele, que é o último termo da pesquisa, a última semana da pesquisa. O A1 é 1. A razão é 0,625 elevado a 7 menos 1, porque o N aqui é 7. 7 menos 1 dá 6. Aí você vai ter 0,625 elevado a 6 vezes 1, que vai dar isso aqui. Pessoal, se você usar a calculadora fazer na mão, 0,625 a sexta vai dar aproximadamente 0,060 de pessoas infectadas nos 5 últimos dias dessa nossa pesquisa aí.
tá bom? Esse é o termo geral para a terceira tabela, com distanciamento de 75%, tá bom? Então já achamos aí os três termos geral da pesquisa, tá bom? Agora vamos determinar a razão nos 5 dias, tá bom? Comparando aí as porcentagens de exposição, segundo perguntou lá a questão. Na primeira, nos últimos 5 dias, foram 2,5 pessoas infectadas, tá bom? Já com 50%, nós teremos 1,25. Já com 75%, 0,625 pessoas infectadas. Isso aqui, pessoal, também é uma progressão geométrica. Ó. Esses três aqui, eles determinam, ó, o A1, né, para a primeira pesquisa, é 2,5, o A2, 1,25 e o A3, 0,625. A pergunta dele, quem é a razão? Você sabe que a razão, a partir do segundo, você pega o segundo e divide pelo seu antecessor. No caso aqui, eu peguei os 1,25 e vou dividir por 2,5 para achar essa razão. Pessoal, 1,25 dividido por 2,5 vai dar meio, ou 1 sobre 2, se você simplificar aqui. Ó. Se você dividir 1,25 por 1,25, dá 1. Se você dividir 2,5 por 1,25, dá 2. Perceba que 2,5 é o dobro de 1,25, por isso que aqui deu 2. Então a razão aí com relação aos 5 dias vai ser a metade, tá bom? Então, pessoal, fizemos aí uma análise dessa questão. Agora vamos para a alternativa, tá? Pessoal, essa tabela, essa análise que nós fizemos, que ele pediu aí os termos gerais da primeira, da segunda, da terceira e a razão nos 5 dias de distanciamento, nós estamos falando da alternativa D, 244,14, 3,815, 0,060 e meio, que corresponde a 1,5, né, de pessoas infectadas, tá bom? Então, essa aí é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, trabalhando aí lógica e trabalhando aí o termo geral da progressão geométrica. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Mas antes de fechar a nossa aula, se inscreva no canal, dê uma força a esse nosso material e acione o sininho para você receber as novas atualizações, os novos vídeos, tá bom? Então, até a próxima aula.